Oi, meu nome é Renato Spar. Compartilhar para transformar. Olá, compartilhar para transformar. Este é o lema, este é o tema de todos esses vídeos que eu tenho o maior prazer de gravar para tentar, de alguma forma, compartilhar as minhas experiências e transformar a sua vida. Por isso eu convido você a compartilhar esse vídeo também, tá? Para pessoas que você conhece, né? Para a sua equipe de trabalho, você que é um líder já, né? Que tem a sua equipe de trabalho, compartilha isso com eles para eles aprenderem um pouco também conosco, tá? Porque esses vídeos estão muito bons e tratam sobre o assunto liderança. Esse é o segundo vídeo e nesse vídeo eu quero tratar com você sobre pelo menos 3 pontos, tá? O primeiro é fidelidade, o segundo é crença e o terceiro é dependência. Quando nós estamos falando de liderança, tá? Você precisa entender que o líder, ele não nasce da noite para o dia. O líder, ele se forma. O líder não é uma imposição, tá? Não adianta ninguém de poder pegar uma pessoa e colocar ela, tá, para ser líder de uma equipe, se aquela equipe não olha para ela como líder. O líder não é uma imposição. Eu arriscaria dizer aqui para vocês que o líder é, entre aspas, tá, uma paixão. As pessoas olham para o líder e falam, não, eu quero esse líder para mim, eu quero seguir essa pessoa, eu quero ser liderada por esta pessoa. Então, para você ser um líder, tá, você precisa aprender pelo menos 3 coisas. O primeiro é fidelidade. Você tem que ser fiel aos seus objetivos. Não importa em que momento você está da sua vida, tá? Mas se você estabeleceu um determinado objetivo, não tenha medo, seja fiel a ele. Tenha esse entendimento de que as coisas acontecem gradativamente, tá? Veja bem, você não pode ser um líder prematuro. O líder demora para se formar. É como um parto, tá? Um parto, veja bem, a mulher fica grávida, ora, ela ficou grávida, né? E leva quanto tempo para o neném nascer? Leva 9 meses para o neném nascer, né? Ninguém quer que essa criança nasça, né, no 7º mês, né? Porque é perigoso, né? É prematuro, né? Antes disso ainda é muito mais perigoso, é muito mais prematuro. Ao invés de levar a criança ao sucesso, a prematuridade pode levar a criança à morte. E a liderança é a mesma coisa. Você vai se formando um líder, mas você tem que entender uma coisa, a criança, ela também é fiel àquele objetivo, ela fica lá guardadinha no ventre, né? Eu tenho que ficar aqui 9 meses, eu tenho que ficar aqui 9 meses, eu tenho que ficar aqui 9 meses, né? E ela fica lá 9 meses. Tá? Então, você tem que ser fiel ao seu objetivo. Você não pode se perder no meio do caminho. Tá? E uma das coisas que fazem a nossa fidelidade despencar, a gente se perder no meio do caminho, é justamente a ausência de crença. E aqui está o segundo ponto. Por que, Renato? Porque quando nós não temos uma crença, quando nós não acreditamos em alguma coisa, né? Quando nós não nos apoiamos, tá? Em algo maior do que nós somos tendenciosos a termos medo. E nós não podemos ter medo. O líder
é uma pessoa que não tem medo. O quê? Não tem medo? Não. O líder, ele não tem medo. O medo é uma coisa que o líder trabalha com ele. O líder aprende a trabalhar com o medo. O líder aprende, a transformar o medo, vamos usar um termo assim, a canalizar o medo de energia ruim em uma energia positiva, em uma coisa que traria preocupação para uma coisa que lhe traga sucesso. Por quê? Porque ele tem uma crença, e muitas vezes, não só ter uma crença em algo superior a você, tá? Mas ter uma crença nos seus próprios objetivos, na sua capacidade. Você tem que acreditar em você. Você precisa acreditar que você é capaz, que você vai conseguir, que mesmo que leve 9 meses, Muitas vezes, para você chegar à capacidade de liderar alguma coisa, leva anos. Eu acho, Eu acredito em mim, eu acredito que eu já estou nessa capacidade de liderar algumas pessoas, mas eu estou com quantos anos nessa caminhada? E é uma caminhada de você cultivar, de você transformar a pessoa. E uma das coisas que ajuda muito você a chegar a essa liderança é o quê? É a palavra dependência. Mas a palavra dependência no sentido oposto. Por quê? Porque nós não podemos ficar dependente de ninguém. O que você está falando, Renato? É isso mesmo. O líder, ele não depende de ninguém. Opa, mas espera um pouco. Isso não é contraditório? Porque o líder, ele não tem uma equipe liderada, ele não tem uma equipe que ele dá as ordens, ele não tem uma equipe, mas isso não é dependência. Dependência é diferente. Dependência é aquela situação em que você não consegue se mover, em que você não consegue avançar, em que você não consegue crescer, em que você não consegue levantar, enquanto alguém não faz alguma coisa para você. Você está dependente, tá? É como aquela pessoa, por exemplo, que está numa situação inerte e ela depende de alguém para tirar ela de um determinado lugar e levar ela a outro lugar. E o líder não pode estar nessa condição. O líder não pode estar na condição de dependente. Se alguém não está fazendo, ele vai lá e faz. Se a equipe não está avançando, ele vai lá e empurra a equipe para frente. Entende o que estou dizendo? O líder não pode estar num estado de dependência, É a equipe que depende da liderança dele. Por isso que o líder tem que ser fiel. Por isso que o líder tem que crer. Porque toda a equipe está olhando para ele, dependendo dele. Mas não é ele que está na posição de dependência, dependendo da equipe. É totalmente diferente. É por isso que muitos líderes que querem ser líderes, digamos assim, a fórceps, forçosamente, porque alguém colocou ele naquele lugar, por que ele não subsiste? Porque quando alguém, coloca ele nessa situação de dependência, ele não tem capacidade para ir lá e resolver. Por quê? Porque ele não conhece, porque ele não sabe. E o líder não pode se sujeitar a isso. Então, hoje nós tratamos pelo menos de 3 pontos muito importantes. Primeiro, fidelidade. Segundo, crença. E terceiro, dependência. Compartilhe o nosso vídeo para alguém, curta aí, tá? E não se esqueça que vem mais vídeos tratando sobre liderança. Um abraço, até mais!